Deus não está ocupando a posição de Senhor nas nossas vidas. Talvez por isso que tem uma frase lá de Martinho Lutero, que ele falou que há 3 conversões necessárias. A conversão do coração, a da mente e a do bolso, né? Então, ele falou isso justamente porque tem essa preocupação com o valor que o homem dá ao dinheiro. Quando o assunto é abrir carteira, às vezes é um pouco mais delicado para alguns. Mas então, as formas de contribuição financeira com a igreja são os dízimos e ofertas. Então vamos ver o que é dízimo, o que é oferta, quais as diferenças, quais as semelhanças. Dízimo, a origem da palavra dízimo vem do hebraico, maser, e significa a 10ª parte de um todo. Então, dízimo é uma doação fiel, obrigatória, regular na vida da igreja, da 10ª parte da renda de uma pessoa ou da família, direcionando esses recursos à casa do Senhor, a Deus. Então, o Senhor exige que haja um reconhecimento do crente que Deus é quem nos dá tudo o que temos e, por isso, devolvemos uma parte a Ele. Uma parte daquilo que Ele nos dá como uma prova de fidelidade a Ele. Mas isso não é só sobre dinheiro. O que Deus mais quer é, sim, a fidelidade a Ele. Exige que nós entreguemos nossos dízimos com corações alegres e não como uma obrigação imposta. Nós temos que entregar com corações voltados ao Senhor. Não é nos preocuparmos que quando estamos dando nosso dízimo pode faltar para uma coisa, pode faltar para outra, poderia comprar uma coisa ou outra. Não. Temos que dar com alegria. Aí pode chegar um irmão e falar: infelizmente eu não consigo dar meus dízimos porque não sobra nada do meu salário, cheio de conta para pagar. Acontece que o dízimo não é sobra. O dízimo não é sobra, é entrega das primícias. É você receber o seu salário e a primeira coisa que você faz é separar o dízimo para o Senhor. As contas para pagar, as demais coisas entram em segundo plano. Primeiro se paga, se dá aquilo que é devido ao Senhor. Mas se não sobrar dinheiro para pagar as contas e tudo mais, irmão, a gente tem que confiar em Deus e saber que até lembrar que até que Ele tem suprido a gente e não vai ser agora que Ele vai deixar de suprir. Então, confie em Deus, porque se vier a te faltar por acaso, é papel da igreja agir nesse momento. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que cuidar um dos outros como família, dar o suporte necessário uns aos outros. E então, caso isso aconteça, vier a faltar, procure a liderança. Procure a liderança porque tenho certeza que a igreja não vai ficar de braços cruzados nesse momento. É papel da igreja agir com os irmãos. Mas não deixe de dar seus dízimos. Não deixe de dar seus dízimos, porque Deus o abençoará. E esse assunto de dar os dízimos é um assunto sério. Ele não pode ser tratado como se fosse só um conselho. A gente vai ver por quê. Vou citar aqui 3 perigos que a gente tem que se atentar quanto a esse assunto dos dízimos. O primeiro perigo é: se eu não entrego meus dízimos, eu estou roubando ao Senhor, estou roubando de Deus. A gente leu agorinha em Malaquias e a gente tem que lembrar que esse dinheiro não nos pertence. Eu estava vendo um pastor falando a respeito
da palavra original que está escrita aqui em Malaquias, dessa palavra roubar. E para quem não é familiarizado com direito penal, tem a diferença entre furto e roubo, né? Furtar, eu estou subtraindo uma coisa, roubo já vai para um lado de ameaça, uma lesão. Então é algo mais sério o roubo. E essa palavra usada aqui em Malaquias, ela é exatamente essa de roubo. É como se nós estivéssemos arrancando a força de Deus esse dinheiro que não nos pertence. Então isso é muito grave. O segundo perigo é subtrair parte do dízimo. Se Deus estabeleceu o mínimo de 10%, não dá para a gente, por conta própria, falar que vamos dar 7%. Não dá para a igreja estabelecer, aqui nessa igreja a gente dá 5% de dízimo. Não, é um mínimo 10%. A igreja, nem ninguém tem poder de mudar a palavra de Deus, e então nós devemos segui-la. Terceiro perigo, subestimar a obrigação do dízimo. Sabe aquela pessoa que é crente, que trabalha na igreja, exerce cargos, é zeloso em casa, é um bom marido, um bom pai, mas ele não dá o dízimo. Ou seja, ele acha que tem que seguir várias ordenanças, o jeito certo de viver, mas quando se trata de dízimo, ele acha que é negociável. E não é negociável, é uma obrigação. Então, temos que nos atentar a isso. O quarto perigo, administrar o dízimo por conta própria. A administração do dízimo, ela compete à igreja, compete à liderança da igreja. E da igreja que congrega. Se a pessoa administra o próprio dízimo, ela não valoriza a igreja, ela não confia na liderança, e isso vai enfraquecer a igreja. Mas tem muita gente que acha que pode administrar o próprio dízimo. Quer enviar para uma área que ele acha que é mais relevante, quer fazer investimento na igreja por conta própria. Por exemplo, o irmão chega um dia pro tesoureiro aqui com a guitarra na mão, ó. R$1.000 a guitarra. Ô, meu irmão, eu comprei essa guitarra aqui. Ela é R$1.000, e como meu dízimo também é R$1.000, eu já abati aí, tá tudo certo. Vocês usam a guitarra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A liderança ela tem que estar de acordo com o gasto que vai ser feito na igreja. E a liderança que vai saber quais são as prioridades que esse dinheiro vai ser aplicado. Não é bagunçado. A gente não pode... Pode falar. Exatamente. Então, é isso. Não podemos usar o dinheiro do dízimo como se ele fosse nosso. Mesmo que seja por uma boa causa, como o presbítero Rafael falou. Mesmo que seja para ajudar em missões. Leve a igreja a liderança, para que ela tome conhecimento sobre isso. E eu digo, essa parte de entregar os dízimos, eu digo entregar para a igreja que você congrega. Claro que a gente vai ter exceções aí, por conta da demora de transferência de membro. Até o pastor Saulo realmente estava lá ainda vinculado a outra igreja recentemente. Então, a gente tem exceções, mas em regra a gente tem que dar os nossos dízimos à igreja que nós congregamos. Se nós estamos sobre a autoridade de uma liderança e vivendo como corpo, não faz sentido a gente querer dar dízimo em outra igreja. Ah, mas esse mês eu vou ajudar naquela igreja que está precisando mais. Não é assim que funciona. Não cabe a gente administrar, cabe a gente apenas entregar. Quinto perigo, dizimar como forma de barganhar bênçãos com Deus. O dízimo não é barganha para ser abençoado. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Então, ele cumpre a palavra dele. Ele disse lá em Malaquias 3:10 que vai derramar bênçãos sem medidas. Nós lemos esse texto. Então, mas não confunda bênção com prosperidade. Existem pessoas que não são dizimistas, que são prósperas. Assim como existe o contrário. Gente que dá dízimo e vive ali no limite. As bênçãos elas não se limitam a coisas materiais. A gente vê os exemplos de muitos dos apóstolos. Eles com certeza eram homens muito abençoados, mas não eram homens de riquezas.
Agora, deixando um pouco de lado o dízimo, vamos falar de ofertas. Quer falar? Pode falar. Perfeito. Sobre ofertas. A palavra original é minhã, não sei se é minhá. Ela é traduzida, do hebraico, ela é traduzida como oferta, tributo, dom, presente, sacrifício, oblação. Depende do contexto, né? Então as ofertas, elas são doações, contribuições feitas além do dízimo, e ela reflete a generosidade do coração da pessoa que está dando. Valker, abre pra gente aí em 2 Coríntios 9, 7. Lê pra gente aí o que diz. 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, mesmo princípio do dízimo, dar em adoração ao Senhor e dar com alegria no coração. E as ofertas, elas possuem diferentes propósitos, valores, destinações variadas, conforme a situação. A oferta, ela é espontânea e ela também pode ser específica. Há uma liberdade do ofertante de entregar sua oferta para uma finalidade que ele escolher. Ele pode ver a necessidade da igreja numa área e ofertar a solução. Nesse caso aqui, o irmão poderia sim chegar agora com a guitarra. Estou ofertando essa guitarra aqui, uma Fender mexicana para a igreja. Estou ofertando. Os irmãos aí usem para o louvor de Deus, é uma oferta. Nesse caso pode, porque o irmão está dando como oferta. Ele não está tirando do dinheiro do dízimo que não pertence a ele para abater uma nota. Ele está ofertando para que seja utilizada na igreja. Nesse caso poderia. Então não há necessariamente a necessidade de deixar que a liderança decida onde esse valor vai ser aplicado. Claro que vão ter casos que a liderança vai chegar um dia e vai falar: hoje todas as ofertas que forem depositadas aqui no gasofilácio vão ser destinadas para tal fim. Pode acontecer, mas, em regra, há essa liberdade na oferta. Mas o que eu quero... ela tem que ser dada segundo o propósito do coração. Né? Ninguém vai te impor como, nem quando. Ela é voluntária. O irmão não pode ser constrangido a fazer e nem pressionado. É de livre e espontânea vontade. E claro que quem oferta de coração, ele não espera troca, né? Não é como a gente vê em discursos de algumas igrejas, que se você der X, você vai ser abençoado 10 vezes mais. Não é assim que funciona. O importante é que possamos dar com alegria, sabendo que esses recursos eles vão servir para o crescimento da obra do Senhor. Outro ponto para a gente observar, em 2 Coríntios 9, 7, é que ele não diz que Deus ama aquilo que é dado. Ele diz que ama quem dá. Deus nem precisa de ofertas. Ele requer apenas um coração que seja voltado a Ele, que confia nele. Vamos ver as semelhanças e diferenças aí dos dízimos e ofertas. Pode falar. Semelhanças e diferenças entre dízimos e ofertas. Tanto os dízimos quanto as ofertas, elas são semelhantes porque elas refletem o entendimento de entregar a Deus, e quando fazemos isso, estamos adorando ao nosso Senhor. Estamos contribuindo para a obra dele. Então, são expressões de generosidade e de corações que são rendidos ao Senhor em adoração. Então, a diferença essencial que nós temos entre esses dois é entre, às vezes, em quantidade, regularidade e propósito.
quando eu falo em quantidade, eu não quero dizer que a oferta tem que ser menos ou mais que o dízimo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que a oferta não tem um percentual mínimo estabelecido. Então, como falamos, há maior liberdade. E também elas diferem na regularidade, porque o dízimo deve ser dado regularmente, como uma consequência do fruto do nosso trabalho. E nós devemos fazer isso reconhecendo que Deus é que nos sustenta e provém tudo em nossa vida. Já nas ofertas não existe essa regularidade pré-estabelecida. Você dá conforme o desejo do seu coração. E diferem também no propósito, porque os dízimos eles são direcionados à liderança da igreja para que ela administre. E as ofertas têm essa questão de maior margem de escolha, onde que você quer ajudar, onde que você quer servir, contribuindo. E, inclusive, isso que o pastor falou é importante. No Antigo Testamento, o pessoal contribuiu tanto ali porque que chegou no momento que não precisava mais e mandou cessar. E lá no Antigo Testamento a gente vê também as ofertas sendo entregues esporadicamente, em valores variáveis, em causas específicas. Tipo, vai ter lá, a gente vai ver ofertas para a construção do tabernáculo, ofertas pela culpa, ofertas de manjares, construção do templo mais tarde, oferta de gratidão. Então, tinham várias especificidades para a oferta. Em cada época, em cada realidade, a oferta estava ali para atender um propósito anunciado. Então, assim como hoje nós temos também ofertas específicas, nós temos ofertas para construção, reforma, você pode direcionar suas ofertas para uma ação social, ou para comprar alguma coisa que a igreja fez alguma campanha para comprar. A gente comprou o Data Show recentemente com ele, dessa maneira. Estamos pagando ainda, os irmãos que podem, vão ajudando a pagar o Data Show. E ele, com certeza, é muito melhor aqui para a nossa igreja e era a necessidade da nossa igreja. Então, as ofertas você é livre para ajudar na área que o seu coração desejar. Só que esse assunto de ofertar, ele não pode ficar só na teoria. Se ele ficar só na teoria, ele não tem sentido nenhum. Então, a gente precisa muito orar a Deus, orar mesmo, pedindo que Deus nos incomode nessa área. Porque, por ser uma área que não é obrigatória, não está taxada ali uma porcentagem mínima, a gente acaba falhando nessa área. Então, que a gente peça sabedoria a Deus e busquemos fazer o melhor de tudo, sabendo que tudo é por Senhor. Tudo que estiver desenvolvido na igreja. Eu não digo só em contribuição financeira, não. Eu digo em ajuda, em serviço, em gastar tempo com o próximo, em gastar tempo ouvindo o problema do próximo, que nós possamos servir uns aos outros. Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente faz isso com alegria, zelo e dedicação, a igreja só cresce. Então, vamos nos lembrar de ajudar o próximo, vamos nos lembrar dos missionários, lembrar que missionários em todos os cantos deixam suas famílias, deixam seu lar para viver nos campos, e eles são sustentados para pregar o evangelho, eles são sustentados por esses recursos, por doações, por ofertas. Presbítero. E como nós estudamos em todos os dons, aquele irmão também que possui esse dom, que ele não julgue o próximo que não possui e esteja fazendo com amor, instruindo nessa área, já que é uma área que ele tem mais facilidade. Então, que isso incomode nós como igreja, que nós possamos nos envolver mais nessa área. Em missões é muito importante, e não só contribuindo financeiramente, mas de outra maneira que pudermos, orando por eles principalmente, e que a gente possa fazer isso sabendo que eles estão fazendo o evangelho ser propagado em todos
as localidades e precisa que a igreja esteja apoiando nisso. A gente falou sobre semelhanças e diferenças sobre os dízimos e ofertas. Agora a gente vai ver onde isso surgiu na Bíblia, como é que é a relação bíblica da contribuição financeira com a adoração na igreja. A primeira referência bíblica sobre a oferta. A primeira referência bíblica sobre a oferta está lá em... Pastor, abre para a gente Gênesis 4, 3 a 5. Pastor Saulo. Então, a primeira vez que aparece essa palavra oferta ali na Bíblia é nesse momento ali que há uma adoração em Deus, nesse texto que o pastor vai ler aqui. Gênesis 4, 3 a 5. Vamos lá. 3 a 5. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então houve ali um momento de adoração a Deus, onde Abel ele oferece um sacrifício mais excelente. Digo mais excelente porque é assim que Hebreus trata quando ele fala sobre essa situação. Em Hebreus 11:4 diz um mais excelente sacrifício de que Caim. Então, é por isso que Deus aprovou a oferta de Abel. Ele aprovou Abel e se desagradou de Caim. A oferta ela é uma forma de adorar a Deus e por isso ela deve ser feita com o coração voltado ao Senhor, buscar fazer o melhor para Deus. Ele é quem deve ser agradado. Ele é quem deve ser agradado, não é o irmão, não é nós mesmos. E a fé de Abel o levou a ofertar de maneira que agradasse ao Senhor. E por isso, e já de Caim, Deus se desagradou. A primeira referência sobre o dízimo na Bíblia, qual que é? Em Gênesis, inclusive... É uma citação dessa citação da palavra dízimo, ela vem antes da lei mosaica, né? Que até serve de contra-argumento para alguns que são contra o dízimo e eles se baseiam em que dizem que o dízimo era da lei, que agora que depois de Cristo já se passou isso. Não, a oferta ela é antes da lei. Então a primeira citação que aconteceu foi num contexto de adoração ali do patriarca Abrão, ainda na época ele era Abrão, né? Bem antes da entrega da lei lá no Sinai, né? Essa passagem a gente vê, o que vai abrindo aí pra gente em Gênesis 14, 18 a 20. Nessa passagem a gente vê Abrão dando o dízimo de tudo a Melquisedeque. Pode ler quando achar. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então, só para contextualizar o que estava acontecendo aqui. 4 reis do Oriente, eles tomaram Sodoma, eles saquearam tudo, levaram o sobrinho de Abrão, Ló, que morava ali em Sodoma. Então Abrão ele vem e reúne 318 homens, ele ataca aquele local dos reis e vence. Então Deus dá essa vitória a Abrão
e ele possibilita que ele recupere Ló, né, e todos os bens que foram roubados, e ele sai dali trazendo grandes despojos daquela guerra. E então, quando ele está voltando, ele é encontrado ali por Melquisedeque, que é rei de Salém, sacerdote de Deus. E Abrão reconhece Melquisedeque como um sacerdote do verdadeiro Deus. Ele reconhece isso, e como resposta de adoração a Deus e reconhecimento de que tudo que temos pertence ao Senhor, Abrão, ele voluntariamente dá os dízimos ao sacerdote, ele entrega os dízimos ao sacerdote de tudo aquilo que ele tinha recuperado ali daquela batalha. Ele entrega... Então a entrega do dízimo de Abrão foi um ato de adoração a Deus, reconhecendo que é Deus que possui todas as coisas. E o dízimo na lei mosaica é o próximo tópico. A gente viu que já tinha essa prática de entrega de dízimos antes mesmo da lei. Só que agora, com a entrega da lei ali ao povo de Israel, passa a ter um peso normativo. A lei passa a regular essa prática do dízimo. Mas é claro que, quando a gente fala peso normativo, isso não vai pesar na igreja a ponto de atrapalhar o contexto de adoração. Não tira a leveza do contexto de adoração, não é isso. Mas a lei passa a orientar como que deveria ser feito para o povo de Israel. E a gente vê que tinha alguns textos que serviam ali como base para o povo quanto a essa prática, né? E esses textos, eles respondem 3 perguntas. A primeira, dízimo de quê? A segunda, dízimo para quem? E a terceira, onde entrego o dízimo? Aline, vai abrindo aí para mim Levíticos 27, 30 e 34. Rafa, Deuteronômio 12, de 13 a 14. 13 e 14. Então, a primeira pergunta, dízimo de quê? É respondida ali em Levíticos 27, 30 a 34. Pode ler. A 34. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então a gente vê que nesse contexto ali, eles viviam numa sociedade agrícola, uma sociedade que não tinha uma moeda estabelecida assim como nós temos hoje em dia. Então, sabendo que todo o dízimo da terra pertencia ao Senhor, isso iria incluir colheitas das plantas, animais. Então, quando se fosse fazer a colheita, separava-se 10 porções, uma era destinada ao Senhor. Com animais, a mesma coisa. Os animais iam passando ali no cercado, o dono ia contando 1, 2, 3, 4, quando chegava no 10º, separava ao Senhor. Então, os recursos que eram destinados, que eram enviados, eles eram santos ao Senhor. Eles eram separados para a obra dele. E a segunda pergunta que o outro texto responde é: dízimo para quem? Rafael, lê para a gente Números 18, 21. O que eu falei para você? Deuteronômio 12. Não, deixa eu ler aqui Números. Eu falei Deuteronômio para você. Deixa eu ler Números aqui rapidinho.
Em Números 18, 21, ele fala bem assim, ó. Oi? Achei que tinha falado. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirá, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresenteis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, das tribos, os levitas eram os únicos que não recebiam nenhuma herança territorial ali em Canaã. E por isso, por eles não terem terra e por estarem dedicados exclusivamente ao serviço do Senhor, Deus estabeleceu que eles deveriam, a eles deveria ser entregue todos os dízimos da comunidade de Israel, para o sustento deles. E também a gente vai ver que tem um caso que serve para ajudar os necessitados ali, especialmente o estrangeiro, o órfão e a viúva. E os levitas, por sua vez, eles davam o dízimo dos dízimos, né? Eles pegavam aquilo que eles recebiam, separava 10% e entregava a Arão, o sacerdote. A última pergunta, onde entrego o dízimo? Está lá em Deuteronômio 12, 13 e 14. Pode ler. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que eu te ordeno. Então os dízimos eles não poderiam ser entregues em qualquer lugar, de qualquer forma, mas no lugar que o Senhor escolhesse. E ali era no santuário, né? Então, mais para frente ele passa a ser entregue no templo e ali em Jerusalém. Então, pessoas que não moravam ali na região tinham que se locomover até lá para entregar os seus dízimos, porque tinha que ser entregue ali no local escolhido pelo Senhor. E agora nós vamos ver o dízimo no Novo Testamento. A gente já viu no Antigo, vamos ver no Novo. Mari, abre para a gente aí Mateus 23, 23. Por enquanto. Mateus 23, 23. Então a gente vai ver o dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento ele possui poucas menções aos dízimos, né? O primeiro a citar o dízimo, inclusive, foi o nosso Senhor Jesus. Ele fala disso quando ele estava condenando ali os escribas e os fariseus por darem os dízimos que a lei exigia, mas eles estavam se esquecendo de virtudes que estavam embutidas dentro do ensino do dízimo, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então tem gente que é contra o dízimo por achar que o Novo Testamento ele não traz uma ordem expressa sobre essa temática, mas esse argumento ele é derrubado quando Cristo reafirma isso nesse texto que a Mari vai ler, Mateus 23, 23.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, não adianta só dar dízimo, devíeis, porém, fazer essas coisas, não negligenciar os preceitos importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. A entrega dos dízimos. Inclusive, é interessante esse versículo porque na própria essência do dízimo a gente vê isso, esses 3 princípios. A gente vê justiça quando damos ao sustento daqueles que se dedicam exclusivamente ao serviço do Senhor. A misericórdia porque o dízimo também, ali, principalmente naquele contexto, ele era também destinado a ajudar os necessitados. E a fé que é assim, que sem a qual a gente não pode agradar a Deus. O dízimo ele estava ali ligado ao contexto de adoração. E não era essa forma que os escribas e fariseus estavam fazendo, por isso que Jesus dá esse puxão de orelha ali. E a gente vê também isso lá na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 19:9. O fariseu ele se orgulhava de jejuar, se orgulhava de dar dízimo de tudo que tinha, e ele falava, graças a Deus não sou como esse publicano pecador. Enquanto, do outro lado, o publicano humildemente batia no peito, falava, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então, as práticas do fariseu, elas podiam, às vezes, estar em conformidade com a lei, mas o seu coração ele não estava voltado ao Senhor. Tem uma passagem ali em 1 Coríntios 9, 13 e 14, que inclusive ela reforça sobre essa importância de entrega dos dízimos, mesmo que implicitamente, ela reforça isso. 1 Coríntios 9, 13 e 14 diz bem assim, ó, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então Paulo estava ali lembrando a forma como os levitas que serviam no santuário, eles tinham seu sustento por meio dos dízimos, né? Que eram trazidos ao altar. E Paulo fala, então Paulo fala ali, ó, nesse versículo nós lemos, assim ordenou também o Senhor que aos que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Ele estava fazendo uma ligação entre a maneira que antes os levitas eram sustentados no Antigo Testamento e agora o sustento dos pregadores no Novo Testamento. Então há uma ordem direta de que os pregadores sejam sustentados pela comunidade cristã. Não dá para a gente pegar esse texto e desprezar esse assim diz o Senhor. Paulo está falando em nome de Deus, assim diz o Senhor, que façam isso. Então, é uma ordem direta do Senhor à igreja. Pode falar. Exatamente. É uma ordem direta à igreja. E é com essa contribuição fiel dos dízimos e ofertas que o pastor tira o seu sustento. Então fica claro que essa prática do dízimo ela não é descontinuada no Novo Testamento, como alguns defendem, assim como o pastor falou. Pode falar. Nós vamos entrar nesse aspecto. Uhum. A gente vai ver sobre isso também. Bom. Vamos entrar até nisso um pouco no que aqui... Ah, Helena, pode falar. Sim. Uhum. Exatamente. A gente vai ver agora sobre
o método de contribuição que é praticado pela IPB, né? Até como a Keila falou, a gente vai ver sobre a contribuição das igrejas locais com as demais instâncias da igreja presbiteriana. Então, na estrutura de governo da IPB, ela busca sempre se basear na Bíblia. E ela usa como referência para formar essa estrutura algumas referências bíblicas, como a do primeiro concílio em Jerusalém, que está citado ali em Atos 15. Usa também a existência de um presbitério em 1 Timóteo 4,14. Existe também a parte de que fala dos presbíteros, ali em Tito 1,5. Então, ela sempre se baseia na Bíblia para formar essa estrutura dentro da igreja presbiteriana. Então, a IPB entende que o sustento dessa denominação, em todos os níveis hierárquicos, eles acontecem por meio da contribuição e dão possibilidade de investimento em outras áreas. E isso acontece porque entregamos nossos dízimos e ofertas. Por isso que a IPB tem recursos. E o método que a IPB defende como sendo o mais eficaz e alinhado com a Bíblia é o que nós já temos falado até aqui, que é respeitando a equidade, a generosidade, a proporcionalidade. Então, o método que mais respeita isso é aquele estabelecido no Antigo Testamento dos 10% no mínimo. Então, assim como antes o povo entregava seus dízimos aos sacerdotes, e os sacerdotes, por sua vez, entregavam seus dízimos ao sumo sacerdote, nós também devemos aplicar esse princípio à IPB. Os membros contribuem com as suas igrejas locais com aquele valor de no mínimo 10% da sua renda, e as igrejas, por sua vez, elas contribuem também da mesma maneira para o Supremo Concílio, que é o órgão máximo da IPB. Então, funciona mais ou menos assim. Eu cheguei a começar a preparar o slide da aula de hoje, mas eu terminei essa aula quase 2 da manhã, porque eu não tive muito tempo essa semana. Aí eu não fiz slide. Eu ia mostrar até uma parte do nosso relatório financeiro para vocês verem como é que funciona. A igreja local, ela tira 10% dos dízimos e ofertas avulsas e envia para o Supremo Concílio. As ofertas específicas, elas não entram nessa porcentagem. E nós também contribuímos com o presbitério. O presbitério, atualmente, ele fixou a contribuição em 2%. Então, nós contribuímos com o nosso presbitério também em 2% dos dízimos e ofertas avulsas. Eu não sei exatamente qual que é o repasse que vai ao sínodo, mas eu acho que é o presbitério que vê isso, o presbitério que faz. Então, todos os recursos eles partem lá de baixo, lá das igrejas locais, e eles passam pelos presbitérios, sínodos, Supremo Concílio, e cada um desses níveis é sustentado por meio disso, e assim eles desenvolvem as suas atividades eclesiásticas, conciliares, missionárias, educacionais, juristas, patrimoniais e outras. Então, inclusive o financiamento de missões da IPB é também feito por meio desses recursos recebidos das igrejas locais, que é um fruto da generosidade de crentes fiéis que entregam suas contribuições. E pode falar. E é isso que eu ia falar agora. Inclusive, sobre a utilização desses recursos, a gente vê como é um trabalho abençoado. A gente vê que tem um percentual separado para cada área. Só para dessa receita é aplicado nos projetos missionários e plantação e revitalização de igrejas, 54% da arrecadação.
É muito. Mais da metade da arrecadação é enviada para projetos missionários e plantação e revitalização de igreja. 18% é aplicado no ensino teológico de excelência. 8% para investimentos em patrimônio das igrejas locais, para fins de novas aquisições, reformas, ampliações, casas pastorais, congregações da igreja, e 5% destinado à ação social. Então, uma boa fatia dessa pizza é entregue aí para esses fins. Então, dá para ver que as contribuições que saem da igreja local, elas sobem até lá e possibilitam o desenvolvimento e o crescimento da igreja, e assim o evangelho é propagado. Já para concluir com orientações a serem seguidas pelas igrejas locais. Eu trouxe aqui 8 orientações. Primeira, a prática piedosa dos membros da igreja na entrega do dízimo é bíblica e obrigatória, como vimos. Mostra que há um correto entendimento sobre o homem e a dependência de Deus. É um ato de adoração ao Senhor e, por isso, deve fazer parte da nossa rotina como igreja. 2, não tomar como regra abusos de grupos religiosos de outras denominações e usá-los como desculpa para não contribuir com os dízimos e ofertas. 3, não se deve, com o intuito de querer ofertar alguma causa levantada pela igreja, usar o dinheiro do dízimo mensal ou parte dele para essa finalidade. As ofertas devem ser livres e conforme propor no coração do ofertante, mas jamais subtraindo ou substituindo o dízimo. 4, a devolução do dízimo não deve ser deixada como última das prioridades. Lembra que nós falamos? Ela deve ser parte do planejamento inicial, do planejamento financeiro inicial daquela pessoa. O 5, a entrega do dízimo revela a compreensão bíblica de que Deus é o dono de todas as coisas e nós apenas somos mordomos. Nós somos mordomos e por isso nós temos que reconhecer que tudo que temos vem das mãos de Deus e por isso nós não pagamos o nosso dízimo, nós devolvemos a Deus, porque se nós pagássemos, ele seria nosso. Nós devolvemos porque pertence a Deus. 6, os oficiais da igreja, mais do que ninguém, devem ser fiéis aos dízimos e ofertas. A membresia deve ter a liderança como exemplo a ser seguido. 7, a administração dos dízimos compete à liderança da igreja onde a pessoa congrega, é sustentada na fé e serve ao Senhor. Se a pessoa administra o próprio dízimo, ela não está valorizando a igreja, não confia na liderança e a igreja assim é enfraquecida. E por último, quando um crente é fiel na entrega do dízimo, e por sua vez a igreja compreende que tem uma responsabilidade com a IPB, contribuindo também a sua porcentagem, o nome de Jesus ele é glorificado. Deus se agrada disso e abençoa aqueles que contribuem com alegria. Então, que sejamos fiéis nessa área. Isso é o que eu tinha para falar na aula de hoje. Você acha? Deixa eu ver aqui. Eu acho que está tarde para entrar naquele assunto, né? Você quer falar aí, Rafa? Você quer falar aqui? Vamos falar bem rapidinho aqui, ó. É porque eu não imaginava que ia terminar tão tarde. Durante essa semana a gente estava debatendo ali no grupo da mesa, eu, o pastor, o presbítero Ilquias e o presbítero Rafael, sobre a entrega do dízimo, se ela deve ser dada do salário bruto ou do salário líquido. E a gente teve ali algumas horas de debate. Mas o que eu tenho para dizer, e eu quero até que os presbíteros e o pastor contribuam, o que eu tenho para dizer é, a IPB ela não tem um posicionamento sobre isso, ela não fala sobre isso, e a Bíblia também não, porque até o contexto que eles viviam era diferente do contexto que nós vivemos hoje. Então, para mim, a questão só permanece naquela dúvida
quanto dizimar sobre a parte da contribuição do INSS. Essa é uma dúvida que eu tenho ainda, que eu ainda não tenho resposta, porque quando aposentar você vai continuar dando dízimo. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, mas eu acho que mais importante do que dar do dízimo do bruto ou do líquido, a gente tem que levar mais em consideração do que o nosso coração diz para nós como adorarmos ao Senhor com alegria, se estamos fazendo com alegria, se estamos fazendo com corações voltados ao nosso Senhor. E eu creio que isso é o mais importante. Agora, se em algum ponto você estiver incomodado porque você está dando do líquido, passa a dar do bruto. Se você está dando do bruto, ótimo. Se você, o mais importante é que você faça de coração e faça isso pensando no crescimento do reino do Senhor. Pode falar. Eu sempre dei do bruto. Sempre dei do bruto. E essa semana, quando a gente estava discutindo sobre essa questão, sobre tirar a coisa, eu me senti incomodado. Me senti incomodado porque é como se estivesse tentando tentar ganhar alguma vantagem nisso e por isso eu me senti incomodado. Eu acho que sendo certo, sendo errado, não vai ter certo ou errado. Então, a gente faz da maneira que o nosso coração fica tranquilo. Só falar essa questão do bruto, do líquido, né? Eu acho que a Keila e o Joel têm um desafio de se organizar. Né? Isso é um desafio. E o desafio é colocado na vida da gente para que a gente enfrente, né? E isso nos molda como cristãos mesmo, né? Nesse caso, por exemplo, da Helena, não sei como é que foi depois, mas provavelmente, Helena, você recebeu como indenização essa verba depois, não foi não? E se ela foi como indenizatória, Deus até te abençoou porque você não pagou imposto de renda sobre ela. Estou supondo aqui. Isso, mas como você recebeu acumulado, você foi isento do imposto de renda porque ela entra em caráter indenizatório. Você vê que Deus coloca a dificuldade, depois você foi abençoado em cima disso. Eu vou tratar em poucos miúdos aqui o que a gente conversou dias essa semana, né? Existem muitas coisas que a gente paga, né? E o dízimo não é um pagamento, o dízimo é uma devolução. E é muito importante essa nomenclatura, porque a gente não está pagando nada para Deus. Nós somos mordomos daquilo, de tudo que Ele nos dá, e a gente está devolvendo uma parte de uma forma de testemunhar e de honrar aquilo que Ele nos tem dado. E eu acho que ficar com 90% não é pouca coisa. O salário sendo baixo ou o salário sendo alto. Deus, na sua infinita sabedoria, colocou um percentual. Então, isso é uma coisa que ajuda demais. Mas o André falou em relação ao INSS, que ele tem dificuldade, né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser estudada, aprofundada. Mas eu acho isso uma coisa que vamos dizer, menos importante. Porque se você for pagar o teto, se você paga o teto do INSS, você vai pagar R$1.000 e poucos. O dízimo disso é R$100. O valor absoluto é mínimo. A gente não está falando aqui da questão do valor. Está falando daquilo que está no seu coração e da motivação do seu coração. O que a gente conversou muito essa semana são a dificuldade e as tentações que vêm de, às vezes, a gente fazer contas de centavos. E não é isso que Deus quer da nossa vida, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante ser dita. Nós temos vários pagamentos que a gente faz. A gente paga o Estado o nosso imposto de renda. A gente paga um plano de saúde, por exemplo. A gente paga um transporte, paga uma alimentação. Isso são pagamentos que nós fazemos. Se a gente morasse em determinados países, por exemplo, isso não veria nem descontado em folha, quem recebe um contra-cheque em folha. No Brasil, o Brasil não é para amador, né? Você viu recentemente a mulher que levou o cara na cadeira de roda, o cara morreu na frente do banco lá. O Brasil não é para amador mesmo. E às vezes no Brasil, se o negócio não é descontado na folha, o negócio vai ser objeto de roubo. Né? O Brasil, o negócio tem que vir ali na fonte, senão o dinheiro some. Mas o mais importante é entender aquilo que é primícia. O que é primícia para você? É dar aquilo que você está recebendo. E entender que o dizimar e o ofertar,
você vai ser abençoado naquilo. E a bênção que você vai receber pode até ser financeira, de prosperidade, mas pode ser de várias outras coisas que são tão importantes ou mais do que isso, né? Então, esse sentido de participar de um corpo, eu acho que é fundamental. Não sei se o pastor e o presbítero querem falar também.